Saúde dos irmãos, com a paz do Senhor. Vamos para mais uma videoaula do nosso módulo de epístolas. Hoje nós falaremos acerca da nossa segunda lição, que vamos tratar de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. No seu módulo você vai perceber que ele fez uma abordagem, como já no início ele já tinha falado na primeira lição, que ele colocaria por ordem como está disposto no cânon bíblico, né? Então ele não coloca Filemon junto com essas cartas de Efésios, Filipenses e Colossenses. Eu, por uma questão de didática, optei por colocar Filemon junto, porque nós vamos falar hoje acerca das cartas eclesiológicas, né? Essas cartas foram escritas durante o período em que Paulo estava preso, né, em Roma, e por esse motivo algumas literaturas da teologia tratam essas cartas com o nome de epístolas da prisão, né? Nós realizando esse estudo, né, sobre as epístolas, nós vamos perceber que as cartas de Efésios, né, e de Colossenses são muito parecidas, porque tratam da transcendentalidade da vida cristã, né, da igreja, da vida da igreja, né? E o que isso significa? Significa que ele traz a revelação que vem do alto, né, a revelação das coisas do céu, das coisas que estão preparadas para a igreja e como a igreja deve se portar para poder buscar essas coisas, ou seja, a vida espiritual da igreja. Já Colossenses, já a carta de Filipenses já trata da questão prática da vida cristã, né? Ele vai tratar muito da questão prática, do dia a dia da vida cristã. E Filemon, que é também é uma questão bem prática, né? Ele fala acerca do amor que nós devemos ter uns para com os outros. Mas vamos dar uma olhadinha na introdução ainda do que nós colocamos aqui, porque cabe também a gente lembrar que estas cartas, né, como a gente mencionou lá na primeira aula, são cartas que buscam tratar dos assuntos eclesiológicos. Repetindo o que nós falamos na primeira aula, não significa que nelas não contenham questões soterológicas, cristológicas, escatológicas. Não é que não tem essas questões nela, mas o tema principal dessas cartas é a eclesiologia. E a gente olhando por essa questão, né, por esse lado, nós vamos, como nós mencionamos aqui logo no início, que Efésios e Colossenses são muito parecidas, né, em suas abordagens, tratando desses assuntos que saem do limite da razão intelectual e nos remete às visões do céu. Filemon é muito ligado a Colossenses, né, mas são muito ligadas pela questão que elas foram levadas pela mesma pessoa, né, que foi Onésimo, que encontrou com Tíquico, que já levava com ele as cartas de Efésios e Colossenses. As saudações são as mesmas, com a exceção, né, de Jesus o Justo, como está lá em Colossenses 4:11, que não consta em Filemon, né, e a menção nas duas cartas a Arquipo, né, o Arquipo, né, tá lá você vai ver em Filemon 2 e Colossenses 4:17. E essas cartas são assinadas e enviadas tanto por Paulo quanto por Timóteo, né, e foram escritas da prisão, né, em que Paulo estava sujeitado. Por sua vez, né, Filipenses trata, como a gente falou anteriormente, da vida prática da vida cristã,
da questão prática da vida cristã, né? E bem como a identidade do cristão com Jesus, além do seu grande objetivo, que era alcançar a perfeição e a maturidade, né? Ou a maturidade do cristão. Já falando das epístolas propriamente dita, nós vamos começar com a epístola de Efésios, e para isso nós precisamos conhecer a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a capital da província romana, que ficava na Ásia, e era muito famosa por ter o templo que ele possuía lá, que era o templo de Diana, também conhecida como Artemis na mitologia grega. Atos 19, dos versos 23 a 31, nós vamos ter essa descrição da cidade de Éfeso, né? Era uma cidade que estava muito ligada ao culto a essa deusa, e nela tinha um grande centro comercial, e esta também foi uma das 7 cartas que foram enviadas pelo Espírito às igrejas, né? Lá em Apocalipse 2, versos 1 a 7. Cabe também ressaltar que, né, na cidade de Éfeso, o culto a Diana era tão forte que existia ali uma adoração, uma idolatria por essa deusa tão forte que Paulo teve que sair da cidade, teve muitos severos problemas na cidade por causa dos fabricantes de imagens dessa deusa, que estavam tomando prejuízos por causa da pregação de Paulo. Hoje a cidade de Éfeso é onde está localizada a Turquia. O objetivo da carta, o assunto contido na carta, também conhecida como Rainha das Epístolas, e isso é porque quando você vai ver os especialistas do Novo Testamento, todos eles, ou a grande maioria, é sempre bom colocar dessa forma, colocam a carta de Romanos como a grande carta, devido ao seu conteúdo extremamente teológico, por se tratar de um tratado teológico, por ter toda uma questão, toda uma complexidade de assuntos, tratando praticamente de todos os assuntos relacionados à teologia. Então ela é chamada de Evangelho da Salvação. Porém, todos eles concordam, a maioria deles concorda, que a Epístola aos Efésios, ela vem logo ali junto a Romanos como a segunda mais importante carta de Paulo. E então ela é chamada de Rainha das Epístolas, né? E nessa carta o assunto é basicamente o plano de Deus de unir, num tempo determinado por ele, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que há no céu e na terra. Você vai encontrar isso no capítulo 1, verso 10. E Paulo desejava expandir o conhecimento dos irmãos a respeito da fé, da graça e dos mistérios de Deus. Ele não queria que os irmãos ficassem cegos acerca dos assuntos da fé, da graça e das coisas que são mistério para os homens, que são as coisas de Deus. A carta é dividida em 2 partes, sendo do capítulo 1 ao capítulo 3 a parte dedicada a falar sobre a unicidade do povo, né, como do povo de Deus com Cristo, né, por causa da morte de Cristo, serem um único povo com Ele, e como o Espírito Santo lhes dá o poder para continuarem juntos. Nos capítulos 4 a 6, fala da nova vida que ganhamos por estarmos junto de Cristo, né, além de tratar do relacionamento entre os irmãos. As palavras, aí tem uma questão que nós devemos levantar, o módulo ele não fala, mas nós temos que falar, que essa palavra que está logo no início do livro da carta aos Efésios, né, que está escrito
em Éfeso, né, não é encontrado nos melhores manuscritos, nos manuscritos mais antigos que a gente tem conhecimento, né? O P46, que é um dos mais antigos, e também em dois manuscritos bem antigos, que são os sinaíticos do Vaticano, nós não encontramos a palavra em Éfeso. Então muitos sugerem que essa carta ou era uma carta circular, né, onde Paulo teria escrito para várias igrejas. Isso explicaria o fato da carta não ter saudações, não ter menções a pessoas, ser uma carta completamente diferente e impessoal, né? E seria uma carta circular, onde passaria para várias igrejas, e também justificaria o fato que, poxa, Paulo passou 3 anos em Éfeso, ele construiu, ele montou a igreja ali, passou 3 anos ali, e estranhamente a carta de Éfeso a carta aos Efésios é uma carta que não tem nenhuma saudação, não tem nenhum trato íntimo entre Paulo e as pessoas da cidade de Éfeso. E nós vemos que na carta aos Romanos, por exemplo, que Paulo não tinha visitado ainda a cidade de Roma, a igreja de Roma, né, até então, ele faz uma carta extremamente carinhosa, extremamente pessoal, né, com muita dedicação, com muita dedicatória de carinho entre Paulo e a igreja. Na carta aos Efésios você não vê isso. Outra teoria que existe é que essa carta não teria sido escrita para os Efésios, teria sido escrita para os Laodicenses, mas como os Laodicenses teriam caído na fé e a igreja em Éfeso teria descoberto que Paulo teria escrito uma carta maravilhosa para os Laodicenses e teria pedido uma cópia para si, com os copistas, quando os copistas perceberam que Laodiceia caiu na fé, eles talvez possam ter retirado a palavra aos Laodicenses e ter colocado aos Efésios, né? Isso seria algo possível também, né? Os escritores que são primitivos, entretanto, reconhecem essa carta pelo título, né? A evidência de que os manuscritos gregos que eles conheciam não continham a locução em Éfeso, mas eles conheciam a carta como a carta aos Efésios. Bom, concluída essa questão dos Efésios, vamos passar para a carta aos Filipenses. E com isso a gente precisa conhecer a cidade de Filipos. A cidade de Filipos, que era originalmente uma vila da Trácia, onde o nome era Crenides, teve sua sequência, né, a uma série de fontes encontradas por perto, né? Tinham várias fontes termais ali por perto, né? E era localizada numa passagem em uma cordilheira de montanhas que dividia a Trácia, da Macedônia, a Ásia da Europa. E a localização estratégica que ela tinha, tanto para a guerra como para qualquer outra atividade, por ser uma passagem e tinham todos que passar por ali, era evidente, né, no início do quarto século a.C., que em caso de guerra era maravilhoso você ter aquela cidade. E Filipe da Macedônia, pai de Alexandre, colocou uma guarnição de soldados ali, né, macedônios, e deu um nome na cidade de acordo com o nome dele, com o seu próprio nome. Por isso que a cidade passou a ser chamada de Filipos. Depois disso, em 168 a.C., aproximadamente, os romanos tomaram a cidade de Filipos e quebraram a unidade da cidade, né, dividindo o país em 4 distritos diferentes, né, com várias restrições de direito. E em 42 a.C., o domínio romano chegou ao seu topo, ao seu ápice, fazendo com que
viesse a se tornar uma miniatura de Roma, né? E foi refundada a cidade e recebeu o nome de Colônia Julia Augusta Victrix Philippensius. A pregação do Evangelho chegou a Filipos, né? Exatamente com Paulo, quando Paulo chega ali em Filipos, e ao não encontrar sinagoga, ele começa a pregar para as mulheres que estavam ali fazendo seus afazeres. Isso mostra que provavelmente você não tinha muitos judeus na cidade, porque segundo a tradição era necessário ter pelo menos 10 homens judeus para que se montasse uma sinagoga. Então não havia sinagoga na cidade, Paulo não encontrou. Então nós acreditamos que não houvesse ali nem 10 homens judeus. Isso significa que então a igreja de Filipos foi praticamente toda constituída por uma membresia gentílica. A igreja em Filipos, né, e aí nós estamos no objetivo da carta, estava sofrendo com a entrada de ensinadores de heresias, né? Muitas pessoas ensinando heresia na igreja. E ainda tinha outros líderes da igreja que haviam se voltado contra Paulo. Porém, ele agradece a ajuda que havia recebido dos irmãos de Filipos e expressa seu amor por eles. Filipos, a igreja de Filipenses, lembrou de Paulo, foi a única igreja que lembrou de Paulo no seu cativeiro e mandou através de um irmão mantimentos e valores financeiros para que Paulo pudesse sobreviver e não padecer necessidade. E fala também da confiança, alegria, união e firmeza que os irmãos devem ter, né, como marcas de seguidores de Cristo, né, sendo imitadores do próprio Cristo, que foi humilde e obediente ao Pai. Colossenses era uma igreja que ficava localizada na cidade de Colossos, né, e era uma grande cidade, né, tanto em tamanho quanto em importância no período grego. Mas o Império Romano, com ações administrativas mesmo, não houve nenhuma perseguição a Colossos, nada disso, mas ações do Império Romano, mudando rotas, por exemplo, fez com que a cidade perdesse a sua importância, né? E assim ela encolheu a tal ponto que não ficou maior do que uma vila. Colossos era uma cidade muito pequenininha, né? Estava localizada na margem sul do rio Lico, que é um afluente do Meandro, a em torno de 160 quilômetros de Éfeso. Fazia parte da região conhecida como Frígia, que ficava na província romana da Ásia. O objetivo da carta aos Colossenses que, diga-se de passagem, não foi uma igreja fundada por Paulo, né? Colossenses 1:7, a gente vai ter a referência a Epáfras. Então muitos sugerem que Epáfras teria fundado a igreja lá, ou um outro discípulo de Paulo teria fundado e Epáfras teria ficado como responsável, como pastor daquela igreja. Mas a melhor sugestão é que Epáfras tenha fundado a igreja, né? E essa igreja, né, teve como objetivo combater as falsas doutrinas que estavam querendo entrar na igreja, né? Nessa carta, Paulo ele insiste em que somente por Cristo que Deus perdoa e salva as pessoas, né? Não há outro caminho que não Cristo. Já seguindo mais à frente, ele vai dizer que os seguidores de Cristo têm uma nova vida por estarem unidos com Ele, e essa vida se manifesta no amor mútuo, ou seja, amor entre o cristão e o próprio Cristo. Você vai encontrar isso lá em Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 14. Bom, aí nós entramos na carta a Filemon. Só que Filemon não é uma cidade, Filemon é uma pessoa, né? Então, Filemon
aí tal como é escrito em grego, que significa amoroso, era um cristão colossense, convertido pela pregação de Paulo, era um amigo pessoal do apóstolo, né, e mantinha uma igreja na casa dele. E ele possuía um escravo que se chamava Onésimo, que fugiu de sua casa com algum bem, ele roubou alguma coisa para poder financiar. A sugestão é essa, que ele teria roubado para financiar a sua fuga. Você vai encontrar isso nos versos 18 e 19 da carta. E esse homem, Onésimo, ele se encontra com Paulo em Roma e se converte ao Evangelho. No verso 10 você vai ver Paulo falar acerca da conversão de Onésimo. Então, Paulo envia novamente Onésimo a Filemon, não sem antes fazer um pedido pessoal para que este recebesse Onésimo não como mais escravo, mas como um irmão. Interessante nessa carta é que Paulo de forma nenhuma passa a mão na cabeça de Onésimo. Ele faz com que Onésimo vá lá e se conserte com o seu Senhor. E nós vemos aí eu gostaria de fazer um comentário, que é o seguinte: nós vemos tanta gente às vezes entrando para a igreja e devendo coisas, devendo a justiça, devendo às vezes a outras pessoas, e aceitam Jesus e acham que pode continuar dali, e essas pessoas não são orientadas a fazer o certo. Exemplo, uma pessoa que cometeu um crime e aceita Jesus como Salvador, tudo bem, Jesus o vai receber, mas é importante que a gente saliente que essa pessoa tem sim que se entregar à justiça dos homens. Ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. A mesma coisa foi a questão de Onésimo, e Paulo nos mostra isso muito claramente, que Onésimo, ele fugiu do seu Senhor, ele era escravo, fugiu. Filemon tinha todos os direitos de fazer o que ele quisesse, a lei estava do lado dele. Porém, Paulo poderia chegar e falar: não, Onésimo, fica aqui comigo e deixa, não volta para lá não. Mas não, Paulo convence Onésimo a voltar a Filemon, voltar a seu Senhor, se consertar com ele e se colocar à disposição para pagar pelo que ele fez, independentemente dele ter aceitado Jesus. Bom, a epístola, de Filemon, então, é um pedido pessoal, como a gente já disse, para que Filemon receba Onésimo, que é um escravo fugido e agora é um irmão em Cristo, e essa carta é um excelente exemplo de cortesia e carinho. Paulo não discute os direitos que a lei daquele tempo dava a donos de escravos, mas para resolver a questão de como tratar um escravo fugitivo, Paulo aplica a mais alta lei que existe, que é a lei do amor cristão. E ele cobra isso de Filemon. E essa carta está no cânon bíblico, foi realmente bênção de Deus na nossa vida. Por quê? Porque é a mostra perfeita do que é o caráter cristão, de como deve ser o caráter cristão diante da sociedade. Mesmo que você seja prejudicado, mesmo que isso vá lhe causar um mal, mas a igreja tem que se portar de forma diferente e tem que se colocar à disposição para que se cumpra nela aquilo que a lei determina. Aceitei Jesus, tenho contas a pagar, eu tenho que pagar por essas contas. Amém? Concluímos nossa lição de hoje. Agradeço a atenção de todos e desejo a todos uma excelente manhã, se for de manhã, uma excelente tarde, se for de tarde, e uma excelente noite, se for de noite. Que Deus te abençoe e continue te guardando em nome de Jesus.